Meu nome é Michele, né? Eu sou nutricionista da especialização e hoje eu quis trazer um tema que é bem popular, né? Na verdade, as pessoas se preocupam bastante, querem saber bastante sobre esse tema, mas eu quis trazer uma outra perspectiva para a gente conversar, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentação saudável e aí depois a gente vai fazer um bate-papo sobre as experiências alimentares dentro do que eu vou trazer. Bom, então, gosto de começar, né, questionando por que falar de alimentação. E eu acho que quando a gente pensa em alimentação, é um aspecto muito rico, né, que permeia toda a nossa vida. Então, desde quando a gente nasce, né, até antes, até quando a gente está no útero, né, da nossa mãe. E aí a gente nasce e começa a ser amamentado, ou então vai se alimentar pela mamadeira, né? E até quando a gente vai ali estar no final de vida, a alimentação vai permear tudo, todas as fases da nossa vida. E mesmo que a gente não se alimente no final de vida, ainda a comida permeia aqueles ritos ali finais, né? Como a gente vai ver mais para frente. Então, o comer ele vai permear tudo que a gente faz e tudo que a gente é, né? Até para a nossa formação mesmo no útero, a mãe precisa se alimentar. E aí, então, por que a gente come, né? Bom, se a gente pensar, né, no porquê, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é para manter todas as funções do nosso corpo, né? Então, coração batendo, bombeando sangue, a gente tem energia para fazer as atividades do dia a dia, né? Se recuperar de alguma doença, né? Mas a gente se esquece de outros milhares de fatores que existem por trás, e aqui eu trouxe alguns deles, né? Então, a gente come também para reunir a família, né? Então, estar junto das pessoas que a gente gosta, se encontrar com pessoas que geralmente a gente não vê com tanta frequência, para comemorar algo, né? Então, eu gosto muito da palavra, porque a própria palavra comemorar já tem o comer ali junto, né? Então, demonstrando o quanto a comida permeia as festividades, né? O quanto a gente vai comemorar uma promoção no serviço, ou a vitória de algum time, enfim, tá tudo dentro desse contexto. Para trazer um conforto emocional, então, talvez dias que a gente está precisando, né, de algum alimento ali que traz um acalento ou que traz uma felicidade, então o alimento tem essa função também, né? Para honrar a vida das vítimas, das pessoas que já partiram, então tem muitas regiões, né, do mundo, algumas tradições, né, onde as pessoas oferecem comida ali no túmulo, ou tem as festividades, né, do Dia dos Mortos. Então, aqui coloquei até uma foto do México, onde é muito comum fazer a comida que aquela pessoa que já faleceu gostava e oferecer, né? Então, a comida também permeia isso. Festejar nascimentos, né, e aniversários e também casamentos, enfim. Então, a gente sempre faz alguma coisa de comida, né, para comemorar essas datas. E também, né, um dos pontos é dar vazão aos sentimentos ruins. Então, muitas vezes, algumas pessoas deixam de comer quando estão deprimidas, tristes, ou então elas comem, né, a mais, além, ou procuram um alimento que tem aquele sentimento, aquele valor sentimental, para dar, então, né, tirar aquele sentimento ruim através da comida também. E aí, sabendo disso tudo, né, do quanto a gente come, não só para alimentar um corpo aqui, né, quais são os fatores que vão interferir na nossa alimentação? Então são vários, né? Novamente, eu coloquei só alguns deles. Então, a idade, né, a fase da vida onde a gente está. Então, uma criança ela vai ter, né, um modo de se alimentar totalmente diferente de um idoso, de um adulto, né? Então, isso tudo, a idade vai interferir, né? O sexo vai interferir também, né? Homens que trabalham, de repente, vão ter mais fome do que as mulheres, ou alguma mulher que trabalha numa atividade mais que gasta mais energia, vai precisar de mais energia, enfim.
A fase da vida em que a pessoa se encontra, e aqui quando eu falo fase da vida, é mais ligada não tanto à idade, né, a cronologia da vida, mas sim a fase de, por exemplo, uma avó que agora está cuidando dos netos, né, então talvez ela vai se alimentar mais ali para dar conta do dia a dia, né, uma mãe que acabou de ter nenê, vai ser totalmente diferente. Enfim, uma pessoa que está passando por um período depressivo, às vezes vai se alimentar menos, né? Então, isso também vai interferir em como a gente vai comer. O estado emocional interfere diretamente, né? Porque cada pessoa é de um jeito e cada pessoa vai lidar com a alimentação e as emoções de uma forma diferente. As doenças, eu acho que é uma das coisas principais, né, que vão interferir na nossa alimentação. Então, se a pessoa tem diabetes, se ela tem hipertensão, enfim, outras tantas doenças, isso vai impactar, né, na forma como ela vai comer, a situação financeira da nossa família, né, a nossa própria situação financeira, enfim, isso vai interferir porque dependendo, né, um momento a gente vai poder gastar mais com determinados itens, outro momento você vai precisar reduzir ali aquilo que você está comprando, né, nesse momento, então, que a gente está vivendo a pandemia, muitas pessoas, por exemplo, deixaram de comer tanta carne, né, estão mudando aí seu padrão alimentar, então isso vai interferir a cultura como um todo, né? Como a gente foi formado. Então, aí, dentro de cultura, né, também a gente pode pensar a religião e as crenças, né? Então, algumas religiões, por exemplo, não permitem comer carne de porco, tem os momentos lá onde não pode cozinhar coisas quentes, tem a Semana Santa, né? Então, a religião e as crenças de uma pessoa vai interferir muito em como essa pessoa se alimenta ou em como ela enxerga a comida, né? Classifica a comida em permitido ou proibido, a relação com o próprio corpo. Então, como eu enxergo meu corpo? Será que se eu enxergar meu corpo agora como acima do peso, como um corpo gordo, será que eu vou me alimentar da mesma forma que se eu enxergasse que eu estou no padrão, que eu estou bem? Né? E aqui eu não vou colocar, né? Eu não vou aprofundar nessas questões, mas é importante, né? A gente sempre se atentar a isso, como a gente está se relacionando com o nosso próprio corpo, né? As relações interpessoais, acho que esse é um ponto que eu gosto bastante, né? Porque nem sempre, às vezes, a gente está com fome, né? Para numa reunião familiar, num jantar, ou mesmo quando a gente sai com os amigos, com os familiares, mas por a gente ter um vínculo com aquelas pessoas, por a gente estar comemorando alguma coisa, ou talvez por aquela pessoa ter feito alguma comida que a gente gosta muito, a gente vai comer, né? Mesmo não estando com fome, para agradar o outro, né? Pelo simples fato de estar junto. Então, acho que esse é um dos pontos que impacta bastante na nossa alimentação. E, no geral, né, a história da nossa vida, porque muitos aspectos da nossa infância vão repercutir para a vida toda, né, da forma como a gente se alimenta. Então, pode ser que na infância você foi privado de algum alimento, né, ou se sentia muita vontade de comer alguma coisa que não podia, não tinha financeiro para comprar aquilo, e talvez hoje você goste muito e consiga comprar e consiga comer e esteja sempre presente na sua vida. Ou então tem aquela comida, né, afetiva que a gente fala, que às vezes a gente lembra da nossa infância, a gente lembra de algum momento, né, algum familiar que fez para nós, e até hoje a gente tem esse alimento como algo, não um alimento preferido, ou desperta aquelas lembranças. Então, a nossa história de vida como um geral vai interferir totalmente na forma como a gente vai se alimentar. E eu sempre gosto de trazer uma imagem da árvore, né? Eu acho que alimento é algo vivo, né? Que vem, a maioria vem de árvores, de plantas, né? E aí eu gosto sempre de pensar na alimentação com essas várias, como se fosse uma árvore que está ramificada em vários, como se a nossa vida fosse a copa, né? Então, e o tronco aqui é a alimentação que está enraizada, que está permeando vários aspectos da nossa vida. Dá licença, Sueli está apresentando. Por favor, Sueli, sai do modo de apresentação para a Michele terminar a apresentação dela. Michele, você pode voltar a apresentar? Saiu? Ah, tá. Foi.
Foi? Pode continuar, Foi. Foi, tá. Mas é isso. Então, esse desenho é para ilustrar um pouco, né? Para a gente entender um pouco como a alimentação está permeando tudo isso. E aí, então, né? Tudo isso que eu estou trazendo aqui é para a gente conseguir trazer um pouco de reflexão para o que eu vou falar, né? Sobre alimentação saudável. Então, se a alimentação é influenciada por tantos fatores que são particulares, né? Que são de cada pessoa, será que é possível existir apenas uma maneira correta e saudável de se alimentar, né? Pensando em todos esses aspectos que eu trouxe que são individuais, né? E aí, afinal, o que é uma alimentação saudável, então? Né? Bom, eu gosto sempre de definir a alimentação saudável como aquela que respeita a sua individualidade, a sua história, os seus gostos e que está de acordo com todos os aspectos da sua vida. Né? Então, alguns dos aspectos, inclusive, que eu trouxe. Ou seja, não existe um padrão ou jeito certo de se comer. Não existe uma alimentação que seja saudável, um padrão que todo mundo tem que se encaixar. Pelo contrário, a alimentação saudável ela tem que se encaixar com a sua história, né? Com a sua individualidade, com o seu momento de vida, com aquilo que você gosta, né? Com se você tem uma doença ou não, enfim. Então não existe um padrão de jeito certo de se comer. Tá, mas e aí? Como que eu devo me alimentar, então, Michele? Se já que não existe um padrão. Então, é claro que existem algumas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode se atentar, para que a gente consiga atingir, né? Que a gente consiga atender essa alimentação saudável que é tão particular. Então, eu coloquei alguns pontos e agora a gente vai entrar um pouco nisso. Né? Então, eu coloquei aqui: procure não fazer dietas. Por quê? Porque as dietas da internet ou as indicações de amigos e familiares, mesmo que, lógico, que não é com o intuito, né, de fazer algum mal para nós, enfim, mas elas são padronizadas, né? Então é como se fosse uma receita de bolo. Tá lá uma receita e você segue. E aí elas não vão levar em consideração todas as suas particularidades. Quais particularidades? Tudo aquilo que eu falei no começo. Sexo, idade, sua situação financeira. Então tá lá a dieta pedindo para você comer castanha de caju. Poxa, mas a castanha de caju tá R$ 80 o quilo. Então ela não vai estar compatível com a sua realidade financeira. Né? Ou então tá lá na dieta, comer carne de porco. Mas eu não como carne de porco pela minha religião. E aí, eu que tô errado? Não, é a dieta que tá errada porque ela é um padrão e não vai considerar tudo isso que a gente falou, né? E aí, na presença de alguma doença, isso é bem importante, porque hoje com a internet, né, a gente acaba buscando essas coisas, né, ali, tá mais fácil, né? A gente tem o acesso à informação, lógico, e isso é muito positivo, mas, né, no caso das doenças, né, eu coloquei alguns exemplos: diabetes, hipertensão, câncer, gastrite, né, doenças no rim ou no fígado, enfim, sempre que possível, buscar a orientação de um nutricionista, né? Porque o nutricionista, apesar do médico falar muitas vezes de alimentação, né, é o único profissional que é capacitado para falar sobre isso. A gente aprende ao longo da faculdade, 5 anos, né, para atender, né, conseguir trabalhar somente alimentação. Então, tentar não se basear por essas coisas da internet, né? E aí, eu acho que um ponto também que eu quis trazer é compreender que os alimentos não são milagrosos, né? Então, dentro até dessa perspectiva de dieta e tudo mais, né? Às vezes a gente vê aí na internet falando sobre tal alimento que resolve isso, né? Então, toma esse suco que ele vai te deixar mais forte, né? Parece que é um passe de mágica. Mas um alimento em si, um único, né, não é capaz de modificar um peso, não é capaz de modificar a nossa. Agora que está falando muito da imunidade, né, por conta do Covid, então não é capaz de fortalecer a imunidade. Não existe isso, nenhum shot, não existe isso. Né? O que vai impactar na nossa alimentação, seja para emagrecer, seja para engordar, seja para fortalecer, é o que a gente come ao longo da vida, né? É o que a gente vai tendo como uma rotina alimentar, então o que a gente come no dia a dia. Então, é um grupo de alimentos, tá? Então, eu acho que um ponto bem importante é entender isso.
E aí, existe então, Michele, algum guia no qual eu posso me basear para comer melhor? Né? Lógico que nem todas as pessoas podem ir até um nutricionista. É lógico que a gente entende que tem, né? Existem coisas, aspectos gerais que a gente pode orientar para melhorar, né? Para tornar uma alimentação mais saudável, né? Mas que não seja restritivo. Então, eu trouxe aqui dois guias que estão disponíveis gratuitos na internet. Né? Recentemente, inclusive, o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que é esse azulzinho aqui, que foi feito em 2014, ele sofreu uma série de ataques aí, né, pela indústria dos alimentos, enfim. Mas ele é um guia muito, muito bom, né? Ele foi validado, inclusive, alguns países usam como referência o nosso guia, né? Então ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde. E para quem tem criança pequena, né? Eu deixo de orientação também o guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Então, são dois documentos muito bons que estão disponíveis gratuitos e você pode se basear para melhorar a sua alimentação, para ele ter uma alimentação mais saudável. E aí, pensando nisso, eu trouxe, né, já que a gente está falando de alimentação saudável, os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável que o guia alimentar traz na sua composição, né, e explicando alguns pontos. Então, Michele, como que eu faço para ter uma alimentação saudável? Então, a primeira coisa que eles trazem é fazer, né, da base, né, da nossa alimentação, o que a gente come mais no dia a dia, alimentos in natura ou minimamente processados. Né? Mas o que são alimentos in natura ou minimamente processados? Então, são aqueles que são obtidos diretamente das plantas ou dos animais, né? E não sofrem nenhuma alteração após deixar a natureza. Então, fui lá, colhi um feijão, colhi uma fruta, é um alimento in natura, não sofreu nenhuma modificação. Né? Já os minimamente processados são aqueles alimentos que passam por alguma modificação, seja a limpeza, a remoção de algumas partes indesejáveis, né? Secagem, moagem, fermentação, ou alguns processos, mas que não envolvem a adição de sal, açúcar, óleo, gordura, nem qualquer outra substância. Né? Então, a farinha de trigo, eu só moí a farinha, beleza, ela é um alimento minimamente processado, né? Só passou por um processo ali que não adicionou nada. Né? Um peixe que eu limpo e eu vou começar a preparar também é um alimento minimamente processado. Eu só fiz a limpeza e ali a remoção de algumas partes. Tá? Então, fazer da nossa alimentação, né, ao máximo ali, baseado nesses tipos de alimentos. O segundo passo é utilizar, né, os óleos, as gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar os alimentos. E também criar, quando a gente está criando preparações culinárias, né? Então, aquelas receitas de família. A gente pode usar os óleos, né, a gordura e tal, mas sempre em pequenas quantidades, se atentando, claro, as particularidades, né? Quem tem hipertensão, quem tem alguma doença no fígado, enfim, mas usar com cautela. O 3 é limitar o consumo de alimentos processados. Então, o que são os processados? Eles são aqueles alimentos, né, in natura que a gente falou lá no item anterior, né, no 1, e eles são elaborados, então, geralmente adicionando sal ou açúcar, né, para durarem mais ou permitir outras formas de consumo. Então, são produtos in natura que são adicionados algum sal ou açúcar só para ele durar mais tempo. Então, seria uma sardinha em conserva, né, com óleo e sal, um milho em conserva, aqueles cozidos no vapor, que só vai o sal realmente, né? Um queijo mais natural, onde a gente só coloca sal e aquele coagulante, né, para fazer certinho, ou até o vinagre. Um pão de fermentação natural, né, onde a gente usa sal, farinha, os ingredientes básicos, e uma geleia caseira, né? São alguns dos exemplos que eu trouxe aqui. Então, a geleia que a gente só usa limão, né, o açúcar e a fruta. Esses seriam os alimentos processados. O outro, né? Então, o quarto fala evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, esses são os que a gente tem que ter mais cuidado. Não que a gente não possa comer, não que sejam proibidos, né? Nem que sejam maléficos, mas tudo é de acordo com a quantidade. Então, evitar o consumo deles, né? O que são os alimentos ultraprocessados? Né? São aqueles produzidos pela indústria, por meio de várias técnicas e etapas de processamento, né?
que vão levar muitos ingredientes, como sal, açúcar, gordura e os famosos aditivos alimentares, que geralmente são aqueles nomes que a gente nem sabe o que é que estão na embalagem, né? Corantes, artificiais, aromatizantes, né? Olhou o nome na embalagem de algum ingrediente e não sabe o que é aquilo ali, né? Uma professora minha falava assim: olhou o ingrediente e é uma coisa que você não tem na sua dispensa, no seu armário, né? Então, cloreto de sódio, sorbato de potássio, você não tem em casa, né? Guardado lá. Então, você já vai saber que aquilo é um alimento ultraprocessado, né? Passou por muitos processos na indústria. Então, evitar esse tipo de alimento. É o 5, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia, né? Então é importante a gente sempre comer num ambiente gostoso, calmo, né? Sentar-se à mesa para a gente poder ter atenção na comida, né? Antes só se achava que era só importante aquilo que a gente comia, mas hoje a gente sabe que também é importante a forma como a gente come. Então, em muitos estudos, por exemplo, com idosos, a gente sabe que o fator deles muitas vezes estarem sozinhos, né? Idosos que ficaram viúvos, né? Ou viúvas, esse fator de estar sozinho acaba diminuindo a fome, a vontade de comer. Então, sempre que possível, né? Comer na casa de um filho, chamar as pessoas para comer em casa, é importante para aumentar esse fator de fome, né? De vontade de comer. O 6 traz que fazer, né, compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Né? Então, quais locais seriam esses? Né? As feiras, hoje, né, antigamente era mais comum, né, a gente fazer compras em feiras, e a gente foi deixando isso por conta dos mercados. É lógico que os mercados favorecem, né, dão trazem uma facilidade mesmo, né, na compra, mas sempre que é possível a gente comprar os alimentos nas feiras, porque a gente fortalece também os produtores locais, é importante, né? E aí também as feiras têm mais alimentos frescos, né? Geralmente, que foram colhidos próximos ali da data que eles estão vendendo, né? Ou também uma sugestão é a gente ir para hortas, né? Às vezes nas cidades tem hortas que a gente conhece, ou então a gente tem uma horta na própria casa, né? Então, tudo isso favorece a gente comer mais alimentos naturais, né? Mais alimentos minimamente processados ou in natura. O 7 traz, né? O sétimo passo para uma alimentação saudável traz que é importante a gente desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, né? Então, seja com as nossas crianças, né? Então, a gente precisa passar essas receitas para frente, a nossa sabedoria, né, na cozinha é importante para que a gente não perca as raízes culturais, né? A nossa história que também está na comida, e também para que a gente possa desenvolver um vínculo com a comida, porque se eu não sei como aquilo é preparado, se eu não sei, né, qual que é a origem, eu não vou conseguir desenvolver um vínculo com a comida, né? Vai se tornando mais fácil eu pedir de algum lugar, né? Vai sendo mais fácil eu industrializar a comida. Então, tudo que eu acabo consumindo vai vindo do mercado e a gente vai perdendo um pouco dessa intimidade com a comida. Né? Tem uma professora minha que ela fala que cozinhar possibilita a gente ter uma intimidade com a comida. Então a gente descasca, a gente abre uma comida, a gente tempera, a gente coloca as mãos, tudo isso interfere, inclusive na nossa fome, né? Na nossa saciedade. Hoje já se sabe, por exemplo, que a gente, né, tem aquela clássica frase, né? A gente come com os olhos. Então, a gente já está saciando uma fome da visão quando a gente está preparando uma comida. Isso é bem importante, principalmente para as crianças, né? Já entenderem, terem essa relação com a comida mais positiva. O 8 traz, então, que a gente, né, deveria planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Eu acho que esse é um ponto bem complexo, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade de muita correria, que a gente quer tudo pronto muito rápido. E quem cozinha aqui, né, gosta de cozinhar, gosta de preparar, sabe que as coisas que são caseiras, elas demandam um tempo, elas demandam um espaço na nossa vida.
né? Porque você vai no mercado, você vai numa feira, você compra os ingredientes, né? Pensando, por exemplo, num bolo de cenoura. Você vai, você compra a cenoura, você chega em casa, você descasca ou faz com casca, bate no liquidificador, enfim, tem todo um modo de preparo aí que leva um tempo, né? Enquanto que se a gente comprar de caixinha, porque a gente está com pressa, a gente vai lá no mercado, compra a mistura, bate ali, coloca para assar e já está pronto. Ou a gente já vai na padaria e compra pronto. Né? Então a gente precisa sempre planejar o nosso tempo para dar um espaço para alimentação, né? Para a gente preparar. E tem formas da gente deixar algumas coisas pré-preparadas, né? Para facilitar o dia a dia. E aí, os dois últimos passos, né, não menos importantes, é o 9. Então, dá preferência, quando estiver fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Mas e aí, Michele, né? É legal a gente falar de alimentação adequada e saudável, mas e quando eu tô fora de casa, né? A gente pode fazer escolhas. Lógico, gente, não quero aqui demonizar qualquer tipo de comportamento. Tá tudo bem a gente sair um dia e comer um lanche, né? A gente não dá tempo e ter que comer um salgado, tá tudo bem, né? Mas sempre se a gente perceber que esse comportamento tá acontecendo muito, ou seja, eu sempre tô atrasado, sempre tô tendo que comer fora, né? Dá preferência a esses locais que fazem a comida ali na hora, uma marmita, né? Que geralmente tem um alimento mais natural, mais fresco. É importante também para a gente ter uma alimentação saudável. E o 10º, que eu acho bem legal, né? Bem importante, é ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Então, as propagandas, né, dos alimentos, você vê aí Sadia, Seara, né, mostrando ali que a alimentação, que o preparo é rápido, né, que você só colocar no micro-ondas. Essas marcas, elas querem vender, né? Só tem esse objetivo mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está vendo, ser crítico, né? Sempre pensar, será que isso cabe na minha realidade? Né? No que eu estou vivendo hoje, no que eu gosto, né? Principalmente aí falando de dietas também, né? Então, eu trouxe aqui até uma capa de revista, né? Então, hoje, quase ninguém mais usa tanto revista, né? Mas, assim, na internet está cheio de blogs, de sites falando sobre dietas, e a gente tem que ser crítico, muito crítico com tudo que a gente lê, né? Será que aquilo que está sendo colocado ali serve para mim? Né? Será que aquilo não... Poxa, eu tenho um diabetes, será que isso não vai impactar no meu diabetes? Né? Será que porque a vizinha fez e deu certo para ela, vai dar certo para mim? Né? Nossa, mas aí eu experimentei esse suco detox e é horrível. Será que mesmo eu não gostando, eu tenho que comer aquilo? Né? E aí eu já digo que não. A gente sempre tem que respeitar também os nossos gostos, né? A nossa história, todos aqueles aspectos que eu trouxe no início. Então, sempre ser crítico a tudo que vocês ouvem, seja de um familiar, de uma propaganda, enfim, principalmente quando se trata de algum produto de uma indústria, né, de uma marca muito grande, que tem como objetivo aí principal vender aquele produto, tá? Mas então, pensando nisso tudo, né, eu queria apresentar uma parte, mas também trazer para a gente discutir, para a gente conversar, né? O intuito dessa apresentação era realmente promover um bate-papo agora, seja com dúvidas, né? Então, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre essa alimentação saudável, sabendo que ela é particular, que ela vai depender de vários fatores, né? Eu convido vocês a partilhar um pouco da sua história alimentar, coisas pelas quais você já passou que impactou seu modo de comer, alguma pergunta que vocês tenham. Então, eu deixo agora esse espaço aberto, na verdade, para vocês falarem. Tá. Nós vamos interromper a gravação agora e aí a gente abre, tá bom? Tá.